Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu pensei e projetei meu escritório. Esse escritório já existia nesse espaço, porém essa mesa ela ficava voltada para a parede, então a visão que eu tinha era a visão da parede. Esse projeto já tinha sido feito uma vez, na verdade ele tinha sido feito quando eu fazia faculdade, então hoje ele não me atendia mais, então eu pensei em remodelar esse projeto. Enquanto eu ficava olhando para a parede, quando eu ligava a webcam para fazer uma videoconferência ou para gravar um vídeo para o YouTube, enfim, ele ficava aparecendo um cenário inadequado, uma coisa que eu não queria que aparecesse. Então eu repensei e replanejei todo esse espaço pensando em um novo layout. Então eu trouxe todo o contexto e reaproveitei praticamente tudo que eu tinha, só criei esse novo cenário aqui atrás. Então eu vou explicar para vocês como ficou. O que acontecia com bastante frequência é que eu mudava todo o layout do quarto, então eu ficava mexendo na mesa o tempo inteiro e sempre justificava pra mim que eu tava fazendo isso porque eu gostava de constantes mudanças. Só que isso era porque o meu layout não me atendia mais e não estava satisfeita em ficar vendo a parede automaticamente. Então, depois de pensar tudo, em reprojetar tudo, em criar um novo layout, eu percebi que hoje eu estou muito mais satisfeita e que eu continuo gostando de mudar coisas no lugar, mas geralmente são elementos decorativos, não são todo o espaço em si. Então o espaço estava sendo mudado constantemente de lugar porque eu estava insatisfeita com aquilo mesmo que eu tinha feito e que me atendia lá atrás e hoje não me atendiam mais. Então os grandes desafios aqui eram a questão de trazer a mesa próxima à janela, já que eu queria aproveitar a iluminação externa e também ter uma visão melhor, uma visão mais ampla externamente. Eu queria sair dessa questão de ficar olhando para a parede e também precisava atrás de uma parede limpa para eu criar um novo cenário para esse espaço. Então esses foram os desafios e eu precisava aproveitar tudo que eu já tinha aqui. Então eu refiz o layout, então fui movimentando tudo dentro do quarto e consegui um novo posicionamento. Então esse era o antigo layout do quarto, então eu tinha a janela aqui, a porta aqui. Essa janela é onde eu queria aproveitar a iluminação para reposicionar essa escrivaninha. Então aqui era a escrivaninha, a cama e o guarda-roupa, e eu queria reaproveitar tudo. A única coisa que eu não tinha comprado ainda era o tapete. Então, o que eu tinha pensado em fazer? Em pegar essa cama e colocar ela aqui. Porém, a metragem que tinha aqui não cabia essa cama que eu já tinha. Então, como eu já pensava em comprar uma outra cama, medindo aqui eu vi que cabia uma cama box. Então, eu optei por colocar a cama aqui. O criado mudo veio pra cá. Esse guarda-roupa eu transferi ele pra cá. E aqui eu coloquei a escrivaninha em L. Colocando a escrivaninha aqui, eu já teria a iluminação natural vindo da janela, que é uma coisa que eu queria, e também iria conseguir essa parede aqui atrás livre para eu criar o cenário, que é uma coisa que eu também queria. Então, o layout novo ficou dessa forma aqui. Então, cama, criado mudo, guarda-roupa e aqui a escrivaninha L com o painel aqui atrás. Esse painel amadeirado ele já existia aqui no escritório. É um painel presente aqui no escritório, onde a gente tinha a fixação do monitor nele. Eu queria maior aproveitamento da mesa, então eu acabei fixando esse monitor na parede para ganhar espaço na mesa. Então eu queria reaproveitar ele por questão de sustentabilidade, porque ele estava bom estado, ele estava com alguns buracos que a gente conseguiria arrumar e ajustar com envelopamento. Então foi feito isso, então a gente preencheu esses buracos com espuma expansiva e aí depois veio um especialista e fez essa instalação do envelopamento pra gente. Ó, então aqui esse painel era um painel que já existente, então ele suportava um monitor ali na frente e aqui ele tinha uma ripa que era conectado com a continuação da mesa aqui. Então agora a gente vai usar esse painel para fazer o logo. Então vai colocar uma ripa nova aqui, que vai ser uma outra madeira na verdade, e vai fazer um envelopamento dele. Aí esses buracos aqui a gente vai fechar com espuma expansiva, né? O moço que faz o envelopamento disse que não precisa, mas a gente tá com medo de furar, porque são buracos bem grandes. Então a gente vai fazer toda essa parte. Para o envelopamento existem diversas cores, dá para envelopar qualquer tipo de móvel que você tenha na sua casa. Então hoje os móveis planejados, eles conseguem ser reaproveitados e reutilizados de outras formas, que foi como fizemos por aqui. Antes de fazer o envelopamento, é necessário que o painel esteja limpo e sem nenhuma imperfeição. Ou seja, qualquer buraco de parafuso ou buracos muito grandes, é importante que você faça esse preenchimento, porque esse envelopamento é tipo um papel adesivo, assim, mais em lona, vamos dizer assim. Então, ele não é tão resistente assim. Então, se tiver um buraco muito grande, ele vai sim acabar perfurando esse buraco e você acabar perdendo esse envelopamento. Então, é interessante que esses buracos sejam preenchidos. Aqui a gente preencheu com espuma expansiva, mas dá para preencher com outras formas. E também é necessário que você tire qualquer imperfeição de buraco, de parafuso, enfim, de qualquer coisa que tiver por aí imperfeito antes de fazer a colagem do envelopamento.
Ó, aqui foi feito envelopamento, já faz um tempinho que foi feito esse envelopamento, tá super bom. Os veios, eu consegui pedir pro moço fazer o ligamento dos veios, porém eu tinha pedido pra ele isso antes dele começar a instalação. Ele instalou e não viu, e no final os veios estavam tudo tortos, então cuidado com isso, ele teve que reinstalar o papel. Como já tínhamos um grande elemento horizontal, para trazer harmonia para o espaço, no momento de projeto eu pensei em elementos verticais. Esses elementos verticais viriam com esses elementos ripados, que seriam uma ripa assim, uma não, colada na parede. Como eu queria um efeito delicado e que essas ripas fossem fininhas, se eu optasse por parafusar ou pregar, enfim, na parede, a madeira ia acabar trincando, então a gente optou por colar. Essa colagem não é indicada para ambientes externos, assim como o MDF também não. Então tem que tomar cuidado para onde você vai utilizar, para não ter o risco de descolar. Também no momento do projeto pensamos na questão da modernidade e o que realmente está presente nos projetos aqui no escritório. A gente utiliza muito amadeirado, por isso que o envelopamento foi novamente com outro tom de amadeirado. E é uma cor que eu gosto muito, que traz aconchego para os espaços, e para isso também utilizei uma fita de LED. Essa fita de LED em tom amarelo traz ainda mais aconchego para o espaço e acaba frisando ainda mais o que eu queria. Então, assim, as linhas retas também foram pensadas, foi tudo com o contexto e com a ideia de gravar vídeo. Então, eu queria um cenário atrás de mim legal, que fosse interessante, que passasse profissionalismo. Quando contratamos a empresa de marketing para fazer o logo do escritório, ele foi pensado de uma forma que passasse para os clientes essa questão da casa com o ramo de flor, que seria ali a passagem da transformação da casa para um lar, que é o que a gente faz todos os dias aqui no escritório. A gente transforma casas em lares, trazendo toda a essência das famílias, tudo que elas querem ali para o espaço. Então essa é o intuito do nosso logo. Então ele também foi pensado de uma forma que os clientes se identificassem com ele. A mesa, ela foi projetada em formato de L para eu ter um maior espaço para trabalho no dia a dia, já que às vezes eu acabo utilizando o computador de mesa, mais um notebook, mais amostras, mais papéis, enfim. Então ela acaba ficando meio livre mesmo, para que no dia a dia eu consiga utilizar ela. Então eu preciso de um espaço grande hoje para que me atenda, assim como quando eu fazia faculdade de arquitetura, essa mesa já era daquela época, e ela também era utilizada para colocar prancheta, material de desenho, enfim, que eram materiais bem densos e bastante coisas que eu tinha. Então automaticamente ainda continuo utilizando bastante coisa. Então essa mesa ainda é essencial para o meu trabalho, para o meu dia a dia. No momento de projeto da escrivaninha, eu fiz a escrivaninha sem os gaveteiros. Com o tempo eu senti a necessidade dos gaveteiros, então automaticamente eu comprei gaveteiros separados, o que trouxe uma economia também na execução dessa marcenaria. Então se vocês querem economizar por aí, é legal, é interessante utilizar essa dica de ter os gaveteiros separadamente. Então você manda fazer a mesa do tamanho que você precisa e os gaveteiros você compra separado depois e encaixa, porém tem que ser pensado nisso também no momento de projeto para ter esse espaço para encaixar esses gaveteiros. Na questão de elementos decorativos, eu senti a necessidade de ter um isolamento térmico, já que aqui na minha cidade não faz muito frio, porém quando faz frio, por não ter muito sol, enfim, eu sinto muito frio por ficar muito tempo parada, então eu acabei optando por colocar tapete. O tapete eu escolhi ele num tom mais quente, num tom mais marrom, mais bege, para trazer também essa questão psicológica da questão de quentura, já que por aqui tudo é muito claro, muito branco. E também optei por uma cortina rolô blackout, que ela também ajuda no isolamento térmico. Então quando está muito frio, eu fecho a cortina e aí já me ajuda bastante nessa questão do isolamento térmico. Então tudo foi pensado para que eu tenha conforto no momento de trabalho. Nos elementos decorativos, é importante que você tenha elementos que você usa no dia a dia, para evitar que você fique levantando, abrindo gaveta, precisando pegar. Tudo isso atrapalha a produtividade no dia a dia. Então é importante você ter ali um porta-lápis, um bloquinho de papel para você fazer anotações rápidas, uma luminária de mesa, isso também ajuda na produtividade, na atenção maior em momentos que você precisa de muito foco. E quando também o tempo está muito nublado ou você tem que trabalhar mais à noite, então essa luminária de mesa, ou talvez um pendente também, se você não quiser essa luminária de mesa, ela ajuda você a ter mais foco no dia a dia e conseguir ter essa produtividade maior. Também é interessante você trazer elementos decorativos, elementos afetivos, de decoração afetiva, sem muito excesso, porque o excesso de informações também atrapalha na produtividade. Me conta o que achou. A gente fez aqui o projeto com muito carinho, pensando em todos vocês, para criar essa conexão entre a gente. Então não esqueça de curtir, comentar e compartilhar.